Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Eu queria dizer a você, meu amigo, minha amiga de casa, todos que nos acompanham aqui no programa Diversidade, que eu acho que a grande maioria das pessoas do estado de São Paulo há de concordar comigo que uma das melhores instituições que nós temos neste estado é a nossa Polícia Militar. A Polícia Militar desenvolve um grande trabalho, embora não visto pela maioria das pessoas, às vezes vem, mas não consegue juntar o trabalho de todo o trabalho da Polícia Militar, que são aquelas motos que recuperam pessoas na rua, que socorrem, é o Corpo Bombeiro, é a polícia que dá ostensiva, que dá tratamento às pessoas, que fazem um trabalho magnífico. E também tem o lado perigoso da polícia que enfrenta os bandidos, tem o lado árduo da polícia que sofre com todas as consequências desses enfrentamentos. Tem o outro lado da polícia virando a página, do lado de cada farda, que é o lado pessoal do homem policial. Através dos seus problemas familiares, através das consequências de balas perdidas ou mesmo não perdidas, das deficiências adquiridas pelos policiais militares, que pouca gente divulga o que acontece do lado de cada polícia militar. Nós vamos falar sobre isso com o Elcio Inocente, que é presidente da PMDFESP, é a Associação dos Policiais Militares Deficientes do Estado de São Paulo. Tudo bem com você, Elcio? Tudo bem, prazer estar de volta no seu programa. Já falei para que esse nome é muito grande, eu começo errando, né? A PMDFESP, vou repetir, é a Associação dos Policiais Militares Deficientes do Estado de São Paulo. Quanto tempo existe? 23 anos. 23 anos. 23 anos. Ô Elcio, mas eu não vou começar falando sobre a PMDFESP, vamos começar falando sobre a Polícia Militar, que é a introdução que eu dei. A Polícia Militar hoje, ela é uma instituição querida, embora algumas pessoas ainda insistem, né, em colocar o policial lá na frente como, né, o cara que puxou o gatilho primeiro, Sim. O cara que bateu primeiro, né? Insistem em fazer isso, mas no resumo geral a instituição é querida. Não tenha dúvida, o trabalho que a Polícia Militar presta é de uma importância extrema, né? Qualquer evento que se realize, é impossível a gente imaginar que não tenha lá um policial para poder estar organizando e dando segurança, né? Você sabe que há uns 3 anos atrás, minha mãe teve uma AVC e ela caiu dentro de casa, nós chamamos o SAMU, chamamos a ambulância, até hoje a gente está esperando chegar lá, certo? Terrível. E o pessoal do Corpo Bombeiro, as motos da Polícia Militar, chegou em 5 minutos. 5 minutos, prestaram atendimento para ela, em mais 10 minutos chegou a ambulância do Corpo Bombeiro e foi aí que a minha mãe foi socorrida. O pessoal é bem eficiente mesmo. Eles são demais. E o atendimento, sabe, é uma delicadeza, uma atenção, uma educação que foi, assim, aquilo lá foi a nota 10 para mim e eu já admirava o trabalho da Polícia Militar porque eu tive outros eventos que contei com eles e sempre tive o apoio. Que bom. Então, o pessoal não vê esse lado da polícia muito, né? Infelizmente hoje nós estamos passando por uma crise de inversão de valores, né? Então está tudo meio estranho, muito esquisito e o policial sofre muito com isso. Porque quando ele se desloca para uma ocorrência, ele já sai sabendo que vai encontrar problemas e que vai ser responsabilizado de alguma coisa. Alguma coisa vão arrumar para poder complicar a vida do nosso policial. É muito comum isso. O policial ele é obrigado a ir para o confronto, ele é obrigado a ir, às vezes, para um despejo, né? Para uma reintegração de posse, ele é obrigado a ir em qualquer tipo de evento, manifestação, ele está lá, tropa de choque, ele é obrigado a ir. E sai psicologicamente já abatido. Sem dúvida. Porque sabe que alguém vai buscar alguma falha dele, um tropeço dele no chão para dizer que a polícia andou errado. Exatamente. Ele já sai psicologicamente abatido. Hoje com essa comunicação rápida como né? É o celular, é alguém filmando, gravando e qualquer situação que alguém entenda que possa estar prejudicando, pessoas mal intencionadas na verdade, isso acaba acontecendo muitas vezes. Eu queria pedir desculpas aqui ao que eu falei, porque eu não acho que o policial sai psicologicamente abatido, não. Os policiais saem com grande força, com grande garra e saem com vontade de resolver. Mas se ele for pensar que a imagem dele pode ser transmitida, provavelmente ele vai falar, vão transmitir da parte errada algum erro que eu cometi.
Isso ele sabe que isso vai acontecer, mas ele não sai abatido psicologicamente, não. Eu peço desculpas aos policiais, isso não é verdade, porque se eles fizessem psicologicamente abatido, eu acho que eles não fariam o grande trabalho que fazem. É verdade. Certo? A Polícia Militar de São Paulo hoje tem um número de mortos grande no ano, chega a quase 100. Muitas vezes até ultrapassa esse número, porque é um número que oscila muito, né? Mas em média é isso mesmo. O número de policiais militares deficientes hoje no estado de São Paulo chega a quanto? Olha, nós estimamos que hoje nós temos entre homens e mulheres uma média de 7 mil pessoas que têm algum tipo de deficiência para o serviço policial militar, né? Então, em vários graus, uns mais graves, outros menos, porém são 7 mil que são incapacitados para o serviço policial militar. Ele fica incapacitado para o trabalho da Polícia Militar, Exato. Mas ele pode estar capacitado para outros trabalhos. Sem dúvida, é verdade. Tocando nesse assunto, Elcio, eu sei que faz muito tempo que a gente já vem conversando a esse respeito, que quando o policial militar ele fica incapacitado para o serviço militar, ou seja, às vezes uma sequela na mão, uma sequela na perna, uma vista que perde, algum problema que às vezes até menor, ou mesmo cadeirante, ele é obrigatório o afastamento dele. Sim. Certo? Ele é reformado, como dizem os policiais, e é compulsório, ele não tem direito de voltar ao trabalho. Você acha justo isso? Não, tremendamente injusto mesmo, porque a maioria dos nossos policiais que são reformados por incapacidade física, eles têm uma bagagem, eles aprenderam durante o tempo que permaneceram na corporação, no serviço ativo, e isso poderia ser aproveitado. Porque, além de ficar economicamente mais em conta, seria muito mais produtivo para o Estado, né? Porque ele poderia aplicar o que ele aprendeu durante a carreira no trabalho, no dia a dia. Um exemplo disso é como no Cupom, por exemplo, controlando ocorrências, né? Então, é um desperdício realmente o que acontece. Quer dizer, você pega um policial militar que às vezes está há mais de 15 anos na rua, 20 anos na rua, que conhece todas as ruas, conhece todas as rotas de fuga, conhece já aqueles meliantezinhos, né, aqueles bandidinhos dali da região, e de repente ele fica deficiente, ele é obrigado a se afastar, perde-se toda essa inteligência, todo esse conhecimento, porque a polícia não pode absorver. Então, deveria ser criada uma lei para que o policial optasse por ser reformado ou não. Sim. E de repente ele ser aproveitado no serviço de inteligência da Polícia Militar? Exatamente. Em outros países, inclusive, isso já é aplicado, né? Então eu acredito que nós deveríamos seguir esse exemplo, porque o resultado é extremamente favorável. Quer dizer, isso não é obrigado o policial voltar. A lei que a gente está dizendo é o seguinte: se o policial optar por continuar trabalhando, ele optaria e continuaria trabalhando, seria aproveitado todo esse cabedal de conhecimento, toda essa inteligência que ele adquiriu como policial na rua. Exatamente. E tem um outro detalhe, né, Elcio? O policial militar, como ele é muito ativo, como você disse, ele trabalha 24 horas por dia, né? Porque o policial ele nunca deixa de ser policial. Exatamente. Quando ele é afastado, ele entra numa crise psicológica grave, não é? Esse é um dos trabalhos que a PMDFESP presta à família policial militar, porque na verdade quando o policial tem uma intercorrência como essa na sua carreira, não é só o policial que vai ter que ser assistido, é toda a família. Fica abalada psicologicamente, né? Desestrutura toda a família. Então tem que ser feito um trabalho minucioso, né? Para recuperar a saúde dessa família, tanto física como mental, né? Então realmente é uma coisa que dá muito trabalho. A família sofre muito com isso. Muito, muito. E os policiais, como eles são treinados desde jovens a serem policiais, é muito difícil ele conseguir um trabalho fora da questão segurança. Sem dúvida. Então ele fica parado. Ele é bom naquilo que ele faz, mas não é uma pessoa qualificada para o mercado de trabalho, né, em todas as situações. Ele tem um treinamento mais específico, né, para o serviço policial militar. De todo o tratamento que vocês fazem lá, o psicológico é o que demanda mais, então? O psicológico e o jurídico, porque como eu já disse no início,
Infelizmente, o policial ele se envolve muito em problemas, né? Pelo próprio sistema, por tudo que nós estamos vivendo hoje. Então, o policial muitas vezes se depara com questões jurídicas. Ele precisa de um atendimento. A gente poderia dizer que é inerente à profissão, né? Não tem jeito, exatamente. Né? Você olha o pintor, a roupa do pintor lotada de tinta. Exatamente. E acaba respingando, né? Respinga. Né? Você olha o mecânico, militar, ele está cheio de graxa. Dia a dia, é verdade. Né? O policial lida com confronto. Exatamente. Então, é óbvio que é muito mais fácil o policial receber um processo ou ter que fazer um processo, ter que se defender de alguma acusação, do que eu que não estou. Sem dúvida. Muitas vezes a decisão que o policial toma, o procedimento que ele aplica, vai contrariar interesses, né? Fatalmente essa pessoa vai tomar providências, vai tentar, sei lá, resgatar alguma coisa. Então acaba tendo problemas. E o departamento jurídico de vocês é grande? É grande. Nós temos o escritório dos irmãos Capano, que aliás tem feito um excelente trabalho, né, com os nossos policiais, com a população de um modo geral que os procuram, né? E nós temos mais de 30 advogados no corpo jurídico, nas mais diversas, assim, nas mais diferentes esferas, né? Em todas as esferas nós temos pessoal especializado para poder estar defendendo o policial e seus dependentes. E tem tido sucesso? Muito, muito. O resultado tem sido muito bom. Inclusive absolvendo policiais aí em ocorrências gravíssimas, né? Tem conseguido absolver os nossos policiais. O nosso jurídico, ele presta atendimento no presídio Romão Gomes, na corregedoria, né? Nos batalhões, então é um trabalho muito, muito gratificante. Isso a gente está falando da Polícia Militar aqui, não significa que a gente está falando que existem lá 300 mil santos. Sim, né? Claro, claro. A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem mais de 300 mil pessoas? Não, 100 mil pessoas. 100 mil pessoas? 100 então mil. Não estão querendo dizer que existe 100 mil santos. Existe um ou outro que escorrega, que desvia de conduta, que tem uma recaída em determinado momento, né? Então a gente não está falando de 100 mil santos, mas nós estamos falando da corporação. Essa corporação realmente precisa de uma ajuda jurídica, precisa de uma ajuda psicológica. Sem Isso dúvida. a PMDFESP tem feito com sucesso. Tem sim. Na verdade, a nossa reabilitação é muito boa, porque nós temos médico fisiatra, fisioterapia, psicólogos, terapeuta ocupacional, nós temos a piscina, psicopedagoga, nós temos a piscina aquecida, né? Hidroterapia, a ecoterapia que é feita no Regimento 9 de Julho. Então é um trabalho assim que reabilita bastante pessoas. Nós estamos conversando com Elcio Inocente, que é presidente da APMDFESP, que é a Associação dos Policiais Militares Deficientes do Estado de São Paulo. Nós estamos fazendo um plano geral sobre a Polícia Militar. E depois do intervalo nós vamos entrar agora no que faz exatamente a associação e como ela ajuda esses policiais que se feriram, que se tornaram deficientes aí nas ocorrências da rua. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje entrevistando o Elcio Inocente, que é presidente da APMDFESP, que é a Associação dos Policiais Militares Deficientes do Estado de São Paulo. Nós fizemos no primeiro bloco um plano geral, mais ou menos, da Polícia Militar do Estado de São Paulo e concluímos, quer dizer, entramos no programa e concluímos no primeiro bloco que a Polícia Militar é uma instituição muito querida, é uma instituição muito bem avaliada no Estado de São Paulo. Agora nós vamos falar da APMDFESP, o trabalho que ela faz em prol dos policiais militares deficientes e daqueles que também não ficaram deficientes, mas às vezes tem um abalo psicológico que a gente estava falando lá, né? Sem dúvida. Elcio, quanto tempo tem de existência a APMDFESP? Tem 23 anos. 23 anos de muita luta. E a PMDFESP ela tem uma característica diferente, porque normalmente o policial que se torna um deficiente físico, o atendimento ele não é só num primeiro momento, é para o resto da vida praticamente. Então é uma coisa que acaba tornando mais difícil o nosso trabalho, porque o número sempre aumenta. Peraí, o que eu entendi é o seguinte, quando o policial militar ele fica deficiente, ele recebe o atendimento no hospital do servidor, hospital público, Sim. Mas é por um determinado período. Exato.
E a gente sabe que a pessoa com deficiência carece de atendimento Cuidados, a vida inteira. é verdade. Então, 23 anos, foi formado por quê? Então, o sargento Jefferson e o tenente Pinatti são os fundadores, hoje já são falecidos, e eles se encontraram no hospital da Polícia Militar, ambos tinham sido baleados, ficaram no mesmo quarto e em conversa eles entenderam que precisaria ter um lugar para reabilitar esses policiais, para unir esses policiais, né? E a princípio eles acharam que era um número pequeno e tomaram um susto, porque quando começaram a agrupar essas pessoas, eles viram que o número era muito maior do que eles imaginavam. E aí começou a luta para conseguir um local, apoio de comandantes da época, governo da época inclusive, né? E foi quando surgiu a possibilidade de ocupar esse espaço onde nós estamos hoje. Que é ali perto do Horto. Perto no do Horto, Florestal, né? Isso. É no Horto, né? No Horto, Conheço próximo. lugar gostoso lá. Rua Adolfo Samuel, número 14, né, de frente ao quartel do COI. E aí começou o trabalho muito pequeno, muito simplesinho, né, e foi ampliando. E hoje nós temos um suporte muito bom para os nossos policiais. Você estava lá desde o início? Não, eu cheguei em 97, 4 anos depois do início. Tá, desde o início. E o número de policiais atendidos hoje pela PMDFESP chega a quanto? Olha, o atendimento diário nosso passa pela associação diariamente 100 atendimentos por dia. 100 atendimentos por dia? Só na sede central, porque hoje nós temos 6 representações. Hoje nós temos em Campinas, Santos, Guarulhos, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Leste. Ah, dentro da cidade de São Paulo tem outras unidades? Temos. Hoje nós temos 6. Eu não sabia disso. Eu pensei que vocês tinham unidades fora da cidade de São Paulo, no interior. Dentro da cidade de São Paulo tem outras unidades? Temos. Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Guarulhos. Então, só na unidade central, 100 atendimentos diários? 100 atendimentos por dia. Porque são vários setores. Chega a 2.500 atendimentos por mês? Exatamente. Nossa, é um número absurdo. É um número elevadíssimo. E vocês atendem só policiais militares ou atendem civis também? Não, em alguns casos nós atendemos algumas pessoas da comunidade, né? Mas o alvo mesmo é o policial militar e seus dependentes, mesmo porque é um número muito alto. Então não permite que a gente estenda muito o nosso atendimento para os civis por conta disso. E outras categorias não podem se associar? Como, não, por exemplo, o GCM não pode se associar? Infelizmente ainda não, porque existe todo um procedimento, porque o desconto é feito em folha, né? Então existe todo um procedimento que é um pouco complicado e mesmo porque o número que a gente atende de policiais já é muito grande, então nós ainda não temos estrutura para poder ampliar esse atendimento. O Elcio, você falou no final do primeiro bloco, mas eu queria que você repetisse quais são os tipos de atendimento que vocês dão lá na PMDFESP. Então, a princípio, quando o policial chega acidentado, ele passa por uma triagem. Essa triagem vai determinar qual é o tipo de tratamento melhor para que ele se reabilite. E aí a nossa equipe de profissionais entram em ação. Após a reabilitação, porque primeiro, além da reabilitação física, tem que ser feita a psicológica também, né? Após a reabilitação, se esse policial tiver condições de mostrar interesse em trabalhar na vida civil, fora da Polícia Militar, nós encaminhamos para algumas empresas. Tem esse trabalho também? Tem. Passa por um corpo multidisciplinar, isso, psicólogos, fisiatras, exato, fisioterapeutas, ele é avaliado. Exato. A partir de então ele inicia um tratamento lá dentro. Exato. De fisioterapia, como é que chama o tratamento da piscina? Hidroterapia. Hidroterapia. Isso. Tem a ecoterapia. Ecoterapia também. Exato. E o tratamento psicológico. Isso. A partir do momento recuperado, ele faz manutenção de tempos em tempos. Exato. Vocês conseguem ceder órtese, prótese, cadeiras, sim, andadores, muletas? É fornecido todo o equipamento necessário para a sua reabilitação. A PMDFESP adquire isso ou faz convênio para conseguir? Como é que ela... Não, nós compramos esses materiais. Compram, e é caro, né? São caríssimos. Nós temos sérios problemas com isso, porque a procura é muito grande, né? E como nós atendemos também o dependente do policial militar, esse número acaba
ficando muito grande. Mas, com muito sacrifício, nós temos conseguido atender a toda essa demanda. Poxa, se você está falando do número de 2.500 pessoas por mês, só na unidade central, a gente poderia falar em pelo menos 25 mil pessoas ano, certo? Sim. Incluindo seus familiares. Agora, vamos colocar que as outras unidades também atendam mais umas 15 mil pessoas ano. Nós estamos falando em 40 mil pessoas ano. É muita gente. É muita gente. Sem dúvida. E uma cadeira de roda não é um equipamento que dura a vida inteira. Não. É caro, né? É um equipamento que quebra, que precisa de manutenção, que se for adolescente, que é o caso do familiar, ele vai desenvolvendo, o corpo precisa de trocar de tamanho a cadeira. Exatamente. Quer dizer, a demanda é enorme. Enorme. Muitas vezes a cadeira, para atender a necessidade de cada um, precisa de adaptações, né? O que encarece muito o produto também. Tetraplegia, por exemplo, precisa de muitas adaptações. Exato. Nós temos colegas, por exemplo, que devido à gravidade do ferimento, estão em estado vegetativo. Então, na verdade, o que ele tem na casa dele é uma mini UTI. E a esposa acaba virando enfermeira desse policial. E vocês dão apoio para ele? Dão todo o suporte. Então, é um trabalho que realmente, assim, atende bem a necessidade dos nossos policiais. Vocês têm lá psicólogos, fisioterapeutas, fisiatras, terapeuta ocupacional, sim, pessoal de ecoterapia, psicopedagoga. Eu não sei qual é o nome técnico que se dá, o fisioterapeuta, né, que faz ecoterapia? Não, na verdade eu não sei explicar. Existem técnicos, né, da área, mas lá no regimento, os próprios policiais são treinados para conduzir o animal com o paciente, porque exige todo um procedimento especializado. Bom, eu acho que a gente não vai conseguir trazer todas as informações da APM-Defesp, porque são muitas. Então, se você está interessado em conhecer um pouquinho da associação, você pode entrar no site, está aí na telinha, www.apmdefesp.com.br. Exato. Certo? O telefone de lá é 2262-9500. A unidade central fica aqui no Horto, mas, como o Elcio disse, tem mais 5 unidades na cidade de São Paulo. Exato. E no interior de São Paulo também tem. Temos. Santos, Campinas, Guarulhos. E recebe o atendimento integral. Integral. Não paga nada pelo atendimento? Não. O policial que é associado não tem custo nenhum. Para ser sócio de lá, tem que ser policial militar? Tem que ir lá preencher uma ficha? Exato. Nós temos uma equipe que visita as unidades da Polícia Militar, divulgando o nosso trabalho e convidando os policiais a se associarem conosco. Esse é um meio que nós temos de capital associado para poder ampliar a nossa renda e aumentar, consequentemente, o atendimento. Vocês aceitam lá voluntários? Sim. Pessoas civis que querem trabalhar com vocês, querem ajudar de alguma forma? Sim. Pode procurar vocês? Pode nos procurar. Aceitam doações? Doações também. Uma pessoa que tem uma cadeira de roda, ela pode doar para vocês? Sem dúvida. No caso, por exemplo, de doação de boletas ou de andadores ou de cadeira de roda, vocês têm como fazer o conserto, como fazer a manutenção? Tem oficina ortopédica lá? Não seria uma oficina ortopédica, mas nós temos pessoas capacitadas para recuperar cadeiras de rodas, por exemplo. E esse material a gente destina àquelas pessoas que não são associadas, pessoas da comunidade, que não têm condições de comprar. Então, se o material estiver em bom estado, nós repassamos para essas pessoas. Vocês fazem reunião com os policiais militares deficientes para ver quais são os anseios dele, quais são as demandas em termos sociais? Sim, na verdade, quando surge alguma situação que a gente percebe que é possível, por exemplo, montar-se um projeto de lei, nós procuramos algum parlamentar, damos a sugestão e já conseguimos, inclusive, assim, transformar em lei projetos que foram criados dentro da PMDefesp. O que o pessoal fala para vocês, os políticos de uma maneira geral? Vamos colocar partido A ou B, não interessa quem. Os políticos de uma maneira geral falam com relação a essa demanda, por exemplo, do policial falar assim, ó, eu não quero ser aposentado, certo? Eu não quero ficar parado, eu quero voltar
O que eles falam dessa lei? Poderia ser aprovada? Poderia ir para frente? Qual é a resposta que eles dão? É interessante isso, porque todos que observam o nosso dia a dia têm a mesma opinião de que nós poderíamos ser reaproveitados dentro da corporação. Porém, teve até inclusive um projeto de lei do Major Olímpio, que foi enviado para o Palácio dos Bandeirantes, e o senhor governador Alckmin disse que não poderia aprovar esse projeto por questões jurídicas. E certo. isso acabou sendo engavetado. Então, voltou-se a estaca zero. Deve ter alguma normatização dentro da própria Polícia Militar que impede que ele tome essa decisão. Infelizmente, a gente poderia mudar isso. Senhor, eu conheço o trabalho de vocês, infelizmente a gente não consegue trazer tudo que vocês fazem aqui, mas eu aconselho as pessoas que estiverem nos vendo em entrar no site, conhecer, telefonar para lá, fazer uma visita no local, porque é um trabalho grandioso que se faz com os policiais militares deficientes do Estado de São Paulo. Eu agradeço o seu trabalho, eu agradeço por você ter vindo aqui conosco. Eu agradeço pela oportunidade, e as pessoas que se interessarem de alguma maneira pelo nosso trabalho, nós estamos à disposição. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade, e nós te esperamos na próxima semana. Até lá.